Eu digo que é a mesma coisa com você. Você tem que investir na sua própria história. Aconteceu no percurso da sua história, aconteceram perdas, tragédias, traumas, rupturas que causaram rupturas emocionais. Na tua própria história, para uma reconstrução emocional. A espiritual, você sabe que você precisa reservar um tempo para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, para ser transformado, e etc e tal. Agora, em relação à sua vida emocional, é a mesma coisa. Você vai ter que aprender a lutar contra pensamentos, você vai ter que inserir novos hábitos, disciplina vai ter que fazer parte da sua vida. Não é simplesmente levar a vida empurrando com a barriga. Não, eu vou reciclar o lixo emocional que está acumulado na minha mente. Eu nunca me importei. Olha, quando eu fui para a Índia, não tem coleta de lixo ali. Não estou falando de Nova Delhi, eu estou falando de Varanasi. E lá em Varanasi, não tem. O que cada pessoa faz, cada pessoa cuida do seu lixo. Como que cada um cuida do seu lixo? Bom, eu acumulo uma quantidade de lixo e depois eu vou queimar. Eu sou a moradora responsável pelo meu lixo. Então eu vou em algum lugar queimar o meu lixo. Tem a opção de não queimar. E então, quando não queima, o que acontece? A casa vai ser invadida de rato, ela vai ter mau cheiro, como eu disse ontem, vai ter consequências de não ter eliminado o lixo. Ou eliminar completamente, ou mandar esse lixo para ser reciclado. E na minha experiência com o orfanato estava sem dinheiro, porque quando você não consegue você mesmo queimar o seu próprio lixo, você tem que pagar alguém para fazer isso. O orfanato estava sem dinheiro quando eu cheguei, estou falando de Varanasi. E aconteceu que já na porta, quando eu entrei naquele orfanato, a primeira coisa que me chamou a atenção, gente, isso aqui é criança. Criança não pode conviver com lixo. A primeira coisa que me chamou a atenção, né? Então, a segunda coisa que me chamou a atenção foi o cheiro. Mesmo de porta fechada, aquele cheiro era forte, né? E muito calor lá na Índia. E o terceiro foi a experiência que uma vez eu contei aqui na live, que eu estava distraída, falando com as crianças, brincando com as crianças. Quando duas pessoas que foram comigo lá na Índia, é como no Japão, você tira o sapato quando entra nos locais. Eu estava descalça e ali tinha dois missionários que estavam comigo e eles estavam inquietos, andando para um lado para o outro, e eu falei para eles: por que vocês estão assim, gente? Para aí, vamos conversar com as crianças, vamos brincar com as crianças. E eles assim: não, é o cachorro. Gente, dois marmanjos com medo de cachorro. Mas eu me distraí com as crianças, nem liguei. Fui embora do orfanato, eu ia voltar no dia seguinte. E aí na conversa de volta para o local onde estávamos hospedados, eu falei: gente, vocês não têm vergonha não de ter marmanjão? Eu falei brincando, né? Vocês dois marmanjos com medo de cachorro? Não, era que tinha ratos andando e eles estavam, sabe, o teu sapato virou escorregador deles ali, e se a gente falasse, muito provavelmente você ia perder o controle. Então a gente estava meio que assim, ficando na frente para você não ver, né? E isso virou piada depois. Ainda bem, é claro que eu tive uma crise assim: vocês não me avisaram, eu pus o pé agora, eu preciso lavar meu pé, preciso lavar meu sapato, né? Então, passado o momento de pânico, depois virou piada. E isso, mas você tá vendo você conviver com o lixo? Vem um rato. E é a mesma coisa. Ontem eu falei de odor psíquico que as pessoas sentem, o mau cheiro ao estarem conosco. Ela vai sentir o odor da fofoca, o odor da inveja, o odor dos ciúmes, o odor da ira, o odor da mágoa. As pessoas vão sentir quando chegar perto de você. Como é que elas sentem esse odor? Porque você vai estar se comportando, se você é uma pessoa irada, você vai ser o explosivo. Se você é uma pessoa amarga, você vai ser aquela pessoa crítica, dura.
Enfim, o odor, as pessoas refletem nas tuas ações e as pessoas vão sentir esse odor psíquico. Agora eu estou falando de um outro aspecto de conviver com o lixo. Quando você não é autor da sua própria história, você também, além do odor psíquico, as pessoas vão reparar em vocês, ou seja, o mundo espiritual vai reparar em vocês, que vocês aceitam esse tipo de odor psíquico, ou melhor dizendo, que você convive com esse lixo. Aí o mundo espiritual que eu estou falando é as trevas. As trevas não vão ter muito trabalho com você, eles só vão potencializar o que já tem aí. Quando as trevas observaram em Saul de que ele tinha recebido unção, de que ele tinha profetizado, mas no interior ele tinha, não que fosse onisciente. Como é que eles observaram em Saul? Pelas ações e reações de Saul. Então as trevas observaram que Saul não tinha superado a sua autoestima, que era baixíssima. Ele não tinha vencido o seu problema de insegurança. Ele não tinha vencido o seu problema com a inveja. Quando as trevas observaram isso, as trevas trabalharam. Não é porque você se converteu que você está imune a esse tipo de ataque. Olha, Elias foi atacado nas emoções, e que é uma pessoa mais posicionada espiritualmente do que Elias. Então cuidado, você que acha que estar convertido é uma imunidade, há uma imunidade no emocional. Não. É a mesma coisa que você dizer, porque eu estou convertido, eu não vou mais pegar resfriado. Porque eu estou convertido, eu não vou ter mais nenhum tipo de enfermidade. Não é assim. Você está num mundo com germe, vírus, com bactérias, nem preciso falar de vírus, né? Onde tem uma genética. Então não é por aí. A conversão não é imunidade para você não ter enfermidade. A conversão não é imunidade para você não ter problema emocional. E por que eu estou falando isso? Porque as trevas, Jesus sempre comparou as trevas com animais peçonhentos, né? E que tipo de animais peçonhentos? Ele fala, para mim, peçonhento é cobra, serpente, escorpião, rato, todos esses tipos de animais. E esse tipo de animal, eles são atraídos, a cobra, ela vai se esconder em lugares escuros, né? Quando se você continuar com escuridão no teu interior, ela vai entrar, não estou falando de possessão, eu estou falando vai entrar nas tuas emoções. Então não adianta você falar, mas eu sou convertido, eu sou posicionado, mas o teu emocional está vulnerável, porque você convive com lixo. Lembra que eu disse ontem, a porta do monturo, você tem que tomar uma decisão. Eu preciso me desfazer de lixo diariamente. É outro aspecto que você esquece, que uma casa, ela produz lixo diário, uma casa normal. Ela não é porque porque hoje é sábado, não vai ter lixo aqui. Tem lixo todos os dias na tua casa. Pode ter mais ou menos lixo, mas vai ter lixo todo dia. A mesma coisa com a tua mente. Nós registramos tudo que vivemos e experimentamos todos os dias. E todos os dias vai ter lixo para você reciclar. Vai ter para você fazer uma intervenção com o teu eu, fazer uma intervenção para que aquilo não seja não permaneça dentro de você como um lixo que vai atrair, ou que vai exalar um odor psíquico, ou que vai atrair as trevas para te deformar. As trevas potencializam para que o teu pior venha à luz. E Jesus quer que o teu melhor venha à luz. Agora é uma escolha tua. E não adianta você delegar isso para os outros. Não, é porque ninguém me ajuda. Gente, essa é uma decisão pessoal. Ninguém pode te ajudar. Assim como ninguém pode comer por você, ninguém pode ir ao banheiro por você. Tem coisas que não dá para delegar. Não delegue a cura e a restauração para um ambiente perfeito. Não, eu quero a igreja perfeita. Na igreja perfeita, aí sim eu vou ser restaurado. Eu quero um líder perfeito, um pastor perfeito. Quando eu tiver um pastor perfeito, aí eu vou ser restaurado. Você nunca vai ser,
porque não existe pastor perfeito, não existe igreja perfeita, não existe pessoas perfeitas, só Deus é perfeito, só Deus é bom. Já chegamos no nosso horário? Só Deus é bom. Nem deu para eu ler, mas eu vou ler para você, vou ler para vocês na próxima live. O que eu vou ler para vocês que eu falei? É como você se desfazer do lixo e ser autor da sua própria história. A gente vai fazer tópico por tópico, para ficar bem prático. Primeiro você tem que identificar: não posso conviver com lixo e não posso delegar essa decisão para ninguém. É responsabilidade minha querer ser curado e caminhar. Antes de você olhar para a cura do outro, para a restauração do teu marido, ou do teu filho, ou do teu amigo na igreja, seja você restaurado, porque uma pessoa restaurada modifica todo um ambiente.